Então, oi, oi, Olá, tudo bem? tudo bem, Paula? Bem-vinda! É um prazer estar aqui com vocês. Eu já dei uma leve apresentação aqui, mas eu quero que você se apresente e conte para essa galera quem você é. Opa, vamos lá, né? Eu sou psicóloga, eu me formo em 99, em março de 2000 já estou no consultório, são 26 anos atuando nessa ciência do comportamento humano, no qual eu sou apaixonada, eu falo que é 24 horas no ar. E entre vários projetos que eu tenho, um deles é a ONG Eu Psico, no qual eu estou aqui para contar um pouco sobre ela. Mas são 25 anos de estrada, apaixonadíssima aí por essa ciência. E eu falo que eu não parei em nenhum momento, só foram 2 meses de licença maternidade. Então são 26 anos atendendo mesmo, assim. Gosto da área clínica, gosto da área social, né? Tanto que estou na psicologia social com a ONG. Não, eu estou chocada nesse momento, porque você passou pelo tempo, mas o tempo não passou por você. Porque o que você tem de carreira, eu tenho de vida. Obrigada, obrigada que o tempo não passou por mim. Chocante. E conta pra gente o que é a Eu Psico. Vamos lá. A Eu Psico é uma ONG de saúde mental, né? Eu Psico, né? De psicologia. A gente tem já 15 anos. Esse ano faremos em abril 16 anos que a gente está aqui no mercado. E nosso objetivo maior é estar levando a saúde mental. Então, é dar acesso à saúde mental à população de vulnerabilidade social e econômica, aqueles pacientes que de alguma forma não vão chegar no meu consultório, que infelizmente o acesso não é fácil, né? Não é para todos. E eu sempre digo, né? A psicologia é para todos, a saúde mental é para todos. E é uma forma da gente disseminar e dar acesso às pessoas que não chegariam no consultório particular, que muitas vezes não tem um convênio, né? Que possa se beneficiar desse tratamento do convênio. E aí ele vai utilizar do SUS, né? Que eu levanto a bandeira do SUS, acho super importante. Mas a gente sabe que tem as suas deficiências e a saúde mental, ela está dentre essas, né? Dificuldades aí de acesso. Incrível. Realmente, o SUS, a gente deve sempre agradecer o SUS, mas existem, acho que, algumas áreas da saúde que acabam ficando um pouquinho mais de lado quando a gente fala ali de prioridades, talvez. E a saúde psicológica, que tem que ser uma prioridade de todo mundo, acaba ficando também de lado nesse sentido. Eu queria muito saber, hoje, qual é o perfil das pessoas que procuram o psico, como que elas encontram o psico, de onde elas vêm, e como é que elas começam, né? Como é que elas entram dentro dessa instituição. Eu vou te contar o passo a passo, mas eu gosto sempre de fazer uma revisão histórica, porque eu acho que isso conecta um pouco as pessoas que estão do outro lado, que muitas vezes falam, ah, não, eu acho que eu não estou precisando, né? Eu vivi dentro da minha casa, eu psico nasce disso, né? Eu vivi dentro da minha casa, com 16 anos de idade, uma mãe que dizia ali, né, que a vida não tinha muito sentido, eu via ela muito chorosa, entristecida, muitas vezes no quarto, né? E às vezes ela falava assim, ah, quero pegar uma estrada e não voltar mais. E tudo isso, como adolescente, há mais de 30 e poucos anos atrás, eu achava aquilo estranho, não entendia, até que depois de um tempo a gente descobre que aquilo é uma depressão. Então, quantas vezes você está em casa entristecida, achando que a vida não tem sentido, que ela é uma vida mais sem energia, sem vontade, e às vezes você tem um diagnóstico, né? E minha mãe ali tinha uns 40 e poucos anos, já dizendo que a vida não tinha sentido, a gente descobre que é uma depressão, esta depressão a gente vai buscar tratamento e aí não é tão fácil. Eu venho de uma família vulnerável, que não tinha condições, moradora de Carapicuíba, cidade do dormitório, e aí nós sentimos na pele as dificuldades de acessar uma psicologia particular, de acessar um psiquiatra, fomos para o SUS e todas as situações que eu acabei de citar, que a gente viveu na pele. E eu lembro que ainda adolescente, sem saber se eu ia ou não conseguir entrar numa universidade, eu disse a mim mesma, se eu entrar, farei psicologia e farei com que várias mãezinhas como a minha tenham acesso a tratamento. Então, eu psico para dar acesso a tratamento, eu falo que todo mundo que chega lá, eu vou tratar como se fosse a minha mãezinha. Hoje ela tem 74 anos, faz parte do grupo da terceira idade da Eu Psico, faz musculação, natação, tá melhor que eu se bobear em termos de fôlego, de energia, e não é mais aquela mulher que diz que a vida não tem sentido, né? Com 70 e poucos anos. Então, o que eu penso sobre isso, né? Se ela não tivesse tido acesso à saúde mental, se ela não tivesse tido essa oportunidade, talvez ela teria já ido, né? Partido, que a gente sabe que a saúde mental não cuidada, ela pode levar a outras doenças físicas e, consequentemente, as pessoas chegarem a partirem mais cedo e até o suicídio, que a gente sabe que, infelizmente, ele é muito motivado aí por questões de saúde mental, né? Aliás, 95% é motivado por um transtorno não tratado.
Então, a Psico fala, é isso, né? É olhar para uma pessoa que estava desistindo e hoje, com 70 e poucos anos, né, saindo, passeando e fazendo a vida se movimentar e tendo o prazer de viver. Então, quantas pessoas a gente muda o percurso da história? Então, se vocês estiverem aí e quiserem acessar o Psico, tem várias formas, né? Hoje, pelo nosso Instagram, lá a gente conta um pouco da nossa história, tem alguns vídeos, alguns depoimentos. Eu entrei lá no chat, né, uma mensagem no Instagram, ele vai para nossa esteira, que a gente tem aí uma esteira, né, que capta aí todos, seja pelo Face, seja pelo Instagram, ou mesmo o WhatsApp, que a gente tem um número de agendamento, o pessoal manda uma mensagem, aí ela vai ser atendida por uma das pessoas da nossa equipe, que vai avaliar. Geralmente, o público é avaliado primeiro pelo serviço social, porque senão a gente destoa da proposta, e a proposta é dar acesso à população de vulnerabilidade, então a gente vai e olha ali o serviço social, que vai avaliar se ele está dentro do nosso perfil de vulnerabilidade. Paula, só os desempregados? Não, a gente tem muita gente que está trabalhando, mas ainda não emplacou, ou está tão endividado, né, que se a gente não ajudar a saúde mental dessa pessoa, ela vai desorganizar. Então, a gente faz um crivo. Então, aqueles que estão desempregados, que não têm condições nenhuma, ele vai ser atendido sem custo nenhum. E aquelas pessoas que estão ali, eu falo que é o vulnerável momentâneo, por uma situação pontual, ou até ainda não consegue chegar no meu consultório, ele vai ser o contribuinte social, né? Que é aquela pessoa que vai ajudar com que a gente, contribuindo um pouquinho com a ONG, com que a gente continue desenvolvendo esse trabalho e atendendo quem não pode. E aí a gente vai fazer isso de várias formas, de várias frentes. Então, vocês entrando em contato com as nossas redes sociais, você de alguma forma vai ter acesso com a gente. Não é só presencial. Hoje a gente está no mundo, né? A pandemia nos empurrou para isso. No início era uma ONG só presencial, só para a população de Carapicuíba, né? E aí a gente foi expandindo. Hoje é uma ONG que está no mundo. A gente tem pacientes da Irlanda, de Portugal, a gente tem pacientes de outros estados. Inclusive eu tenho voluntários, né? De outros estados também, que são pessoas que para atender online é só estar alinhado com os propósitos da ONG, ser o profissional da área. Então um dos caminhos é esse, né? Acessar as nossas redes sociais e fazer esse primeiro contato, que aí a gente agenda com o serviço social, posteriormente que vai o acolhimento. Incrível. Lembrando que o arroba das redes sociais é eupsico.psi. É PSI, para vocês não esquecerem. E lá nas redes sociais vocês vão ter acesso aí à grade de conteúdos, né, as datas, os eventos que eles também promovem aqui em São Paulo. Conta um pouquinho mais sobre esse tipo de evento, esses grupos, até o grupo da terceira idade, que eu achei super interessante. Se tem também outros grupos de jovens. Tem. Quando a gente fala, né, em acessar a população de vulnerabilidade, e quando a gente fala em saúde mental, né, hoje ainda a gente ouve muitas pessoas com dificuldade de entender a importância da saúde mental. E o nosso público não é diferente, né? Então, muitas vezes, eu não consigo acessá-lo apenas pondo a plaquinha, como a gente tem lá, né, uma placa, venha, né, tratar da sua saúde mental. Não é assim. Então, muitas vezes a gente vai ter que acessá-los de alguma forma. Nós fomos criando várias estratégias, né? Uma das estratégias que a gente criou, né, além de ter o espaço lá para eles serem atendidos, é a gente criar caminhos, né, indo até eles. Então, a gente vai em parques, né, na época do Janeiro Branco, que agora, né, acabamos de sair do Janeiro Branco, a gente vai em parques, fazer ali, né, às vezes eu levo junto comigo um grupo de teatro, que faz um teatrinho sobre saúde mental e a gente aproveita o gancho e fala. A gente faz corrida, né, nós temos a corrida do Setembro Amarelo já, porque aí a pessoa não vai para ouvir uma palestra de depressão e de suicídio, mas se eu falar, vamos correr pela vida, e nosso slogan é correr pela vida, então a gente leva a população aí, a gente corre, e no final a Paula fala lá sobre o setembro, né? O Setembro Amarelo. Fazemos muitas palestras, estamos em muitas instituições, muitas escolas, né? Como nós somos uma equipe grande, né, de voluntários, então cada um tá indo para um lugar, né? A gente também utilizamos, né, as nossas redes para fazer lives, utilizamos os nossos recursos para fazer podcasts, a gente está lançando agora um livro, que depois eu quero só falar deles para vocês. Então a gente vai fazendo várias coisas, né? Já fizemos um café, só o café, vamos lá tomar um café, né, da manhã e trocar algumas ideias, e a partir desse café a gente conseguiu pessoas, tanto voluntários como pessoas que estavam ali, poxa, eu não sabia o quanto eu estava precisado ali de olhar, né? Então a gente vai usando essas estratégias. E o nosso carro-chefe, ele é o atendimento individual. Então, o que eu ofereço no meu consultório particular é o que eles têm lá. Eles não vão ter uma consulta mais rapidinho, não vai ter um profissional mais ou menos, é todo mundo alinhado, todo mundo vai ter 50 minutos de consulta, todo mundo vai ter profissionais capacitados. A Paula, que atende todos os dias o consultório dela, é a mesma que atende lá às quintas-feiras. De quinta é o dia inteiro lá eu atendendo também. Então, eles vão ter
o individual. Só que tem pacientes que a gente percebeu que ele precisa de grupo, né? Para poder se espelhar, se entender, ou até reforçar o que a gente trabalha no individual. Então, hoje a gente tem alguns grupos. A gente tem o grupo da terceira idade, né? A gente tem o grupo dos adolescentes, que é o papo do adolescente. A gente tem o grupo da população trans, porque é a população que a gente sabe que infelizmente, a média de vida deles é 35 anos, ainda morrem, né, por todos os preconceitos existentes. Então, a gente tem um grupo ali para eles. A gente tem um grupo sobre questões de peso. Uma das minhas especialidades é a obesidade, então eu tenho uma nutricionista e a gente trabalha as questões que realmente importam no processo do emagrecimento, porque a gente entra num lugar, né, de um corpo perfeito, do que é mostrado pra gente que é perfeito, e a gente vai trabalhar a qualidade de vida, a gente vai falar o que realmente a pessoa precisa aceitar em si mesmo, né? Então, um trabalho bem legal, que é o Questões de Peso. Eu tenho um grupo de pais, né, que são as crianças que têm algum tipo de deficiência ou algum tipo de transtorno. Esses pais, ser pai e ser mãe hoje é um grande desafio, mas muitas vezes, né, de uma criança que tem uma deficiência é muito mais complexo e a gente tem que lidar com isso. Então, a gente tem um grupo para trabalhar a saúde mental, cuidando de quem cuida, né, dessas famílias. Tenho das crianças neurodivergentes, eu tenho criança com TEA, com TDAH, com TOD, enfim, entre outros, que a gente trabalha socialização com eles, a gente trabalha comunicação, interação em grupo, né, que a gente realiza. Deixa eu ver se eu esqueci de algum. Terceira idade, eu acho que eu falei de todos. Incrível. E sobre esses grupos? Uma pergunta. São grupos que são formados que vocês encaminham o paciente para esses grupos ou eles também são abertos para alguém participar de uma sessão online, né? Eu esqueci um grupo importantíssimo que vai começar agora em março, que é o grupo das mulheres, né? A gente sabe que nós, mulheres, precisamos nos fortalecer por tantas questões, morremos só por ser mulher, muitas vezes, e a gente tem o grupo Reexisto, um grupo lindíssimo também, que é aberto. Então, aproveitando que você está falando, é assim, não sou do Eu Psico, não passo no projeto, eu quero só participar desse grupo de mulheres, ou eu quero participar do grupo da terceira idade. Posso? Pode. Não precisa estar vinculado aos atendimentos. Muitos pacientes nossos que começam no atendimento individual, a gente também, né? Ele fica nos dois projetos, mas não é tem o quê? Não, você pode participar. Geralmente são grupos abertos, né? Que as pessoas ficam ali e podem vir e vir de novo ou não vir, não é uma coisa, né? Tem que ir, tem que estar. Alguns grupos eles são presenciais, alguns grupos são online, alguns grupos estamos testando o híbrido, o questões de peso mesmo, eu fico no presencial com quem pode, quem não pode eu abro o Meet ali, a pessoa acompanha junto, então a gente está ajustando da melhor forma para atender todo mundo. Como Incrível. manda mensagem, fala que participar do. Lembrando que vocês podem mandar mensagem no @eupsico.psi para ter acesso nessas informações, encontrar um grupo talvez ali para ver, né? Às vezes a gente pode começar indo na curiosidade, vendo, conversando um pouquinho ali e depois, quem sabe, desenvolvendo um pouquinho mais essa parte de cuidar da nossa saúde psicológica. Você falou do Janeiro Branco. Eu queria muito saber como é que foi o Janeiro Branco, se vocês sentiram a galera mais engajada na questão de saúde mental, ou se vocês fizeram alguma campanha assim que vocês viram que foi diferente, comparado, né, ao desenvolvimento do Biopsico, que já tem anos e anos aí de experiência dentro da população de modo geral. Como é que foi o Janeiro Branco para o Psico? O Janeiro Branco é para... Aliás, eu falo que saúde mental de janeiro é janeiro, mas isso tem em janeiro, né? Que é o mês onde a gente faz as nossas palestras, né? Então, a gente começou o ano fazendo uma reunião com todo mundo da equipe, né? Para treiná-los. Eu falo que a gente tem que alinhar a abordagem, né? Então, Legal. A gente fez um alinhamento de equipe, e aí a gente fez um vídeo que está nas nossas redes sociais, falando, né, o que era o Janeiro Branco, que o Janeiro Branco é essa cultura da saúde mental, a gente entender que cuidar da saúde mental é tão importante, não esperar eu estar com depressão, estar com ansiedade. Então a gente fez todo ali um vídeo trabalhando um pouco sobre essa questão, e aí fomos para as ruas, né, isso não tem como. São as empresas que começam, as escolas que chamam, que pedem para fazer palestra, aí a gente fez um e-book, né, sobre Janeiro Branco, então as pessoas acessavam e a gente mandava o e-book, que é a informação. A gente acredita muito nessa linha da informação, de levar de alguma forma, né? Então, não só porque a gente acessa as pessoas de diversas formas. Então, foram muitas palestras, foi o e-book, foi o vídeo, a gente foi encontrando várias formas de chegar nos nossos pacientes. E também quem não é, né? De trazer novas pessoas para o nosso projeto. Incrível. Esse e-book, rapidinho, ele também está disponível na Amazon, no Play, ou só com vocês na Eupsico mesmo?
mas eu posso também passar para vocês disponibilizarem para o pessoal de vocês, a gente acha muito importante. Incrível. A gente aproveitou também o janeiro, que aí foi algo diferente. E a gente queria nós fizemos 7 lives falando sobre o livro, que fala, né, sobre a vulnerabilidade, que é a dor que ninguém vê. Nesse livro a gente fala de várias dores que a gente não enxerga, muitas coisas que a gente não vê, né, e custamos de ver porque disso. E nas lives eu terminava sempre falando do Janeiro Branco. Então eu levava um coautor, a gente ia em 3, 4 coautores, a gente falava do nosso tema, por que a gente fez o livro, e aí eu aproveitava o gancho que eu trazia as pessoas ali, eu já falava do Janeiro Branco. O que é Janeiro Branco? Que não é frescura, não é fraqueza, é responsabilidade. Quem tem responsabilidade consigo vai olhar para a sua saúde mental, e olhar para a sua saúde mental não é só quando você está deprimido, ansioso, ou, né, com alguma questão, mas você pode olhar para ela alimentando-se melhor, dormindo melhor, tendo ações de autocuidado, tendo ações que são simples, né? Às vezes é parar para respirar um pouco, é parar, né, para perceber quais foram as suas emoções do dia, é escrever um pouco das suas emoções. Então a gente terminava ali falando um pouquinho do Janeiro Branco nas nossas lives, que foram 7 durante todo o mês. Incrível. E A Dor que Ninguém Vê é um livro que vai estar disponível onde? Onde a gente pode comprar esse livro para ter em casa? Para mostrar que A Dor que Ninguém Vê é um livro do nosso livro. É um projeto, até tô com uma coautora aqui, Andréia, que legal, Andréia, que você entrou. Bem-vinda, Andréia. Muito bom a gente poder falar do livro. Então, assim, é um livro que a gente está fazendo autoral. Tem alguns anos que a gente foi maturando essa ideia. Encontramos 20 pessoas que, somado a mim, né, nós construímos aí 21 capítulos. Um capítulo fala dessa dor que ninguém vê, o trabalho da equipe multidisciplinar, porque hoje o Eu Psico é uma equipe multi, já não é só psicólogos, o olhar da equipe multidisciplinar para atender esse público. E a gente está falando de diversos, né, está indo para vários lugares dentro desse livro, com 21 títulos, termina, eu começo falando, né, todo mundo tem direito à saúde mental, e termino falando da saúde mental nas empresas, não sei se todo mundo está aí antenado, mas hoje a gente está tendo uma intervenção da NR1, né, que está dizendo aí, olha, precisa, é regra, agora é lei, né, saúde mental dentro das empresas, que já era dito, mas agora a gente vai ter aí uma fiscalização, um trabalho mais de perto, e eu venho terminar o livro dizendo, né, o quanto nossa população está adoecida dentro dos ambientes de trabalho, não produtiva, sofrendo, então nosso livro passeia por vários caminhos aí, né, a Andréia mesmo que está aqui, o texto dela, o artigo dela fala, né, dos adolescentes em Saica, né, o quanto a criança institucionalizada, como que ela se vê, como é difícil, as complexidades, né, ela mesma falou na live, né, gente, não é a novelinha de Chiquitita, não, né, a coisa é muito complexa, né, e como que é olhar para essa necessidade como profissionais da área. Então, esse livro, ele foi indo para todos esses lugares, e aí você falou, onde comprar, né? Primeiro, nós ainda não estamos na Amazon, ainda não estamos em alguns lugares que geralmente as pessoas encontram, porque a gente ainda não lançou o lançamento oficial dele. A gente fez as pré-lançamentos com as nossas lives, mas o lançamento oficial dele vai ser agora, dia 24 de fevereiro. Nós vamos estar na Livraria da Travessa, dentro do Shopping Iguatemi do Alphaville, caso alguém estiver aí por perto, ou mesmo longe, mas quiser ir lá conhecer a gente, né, ter o livro autografado, nós vamos estar lá, né? Daí vai estar pegando na mão autografado 21 coautores juntos aí, autografando para você. E lá, quando vocês vão pôr, né, a gente vai estar informando nas nossas redes sociais. Mas hoje, a gente abriu um Simpla, né? A gente fez uma página de venda simplesinha, a pessoa clica lá no Simpla. E, inclusive, dia 19, agora a gente vai ter uma live e a gente vai abrir com desconto. Então, o nosso livro vai ser 69, ele é R$ 69,90, mas no Simpla, ele vai por... ter aí a oportunidade. Eu falo que não só o conhecimento, porque eu não tenho dúvidas que ele está recheado de conhecimento, mas vai estar ajudando uma causa, né? Vai estar ajudando. Incrível. A gente vai estar ajudando com a compra desse livro. Exatamente. E essa é a parte legal. E é a parte onde a gente liga, né? O porquê que a Paula está aqui conversando com a gente. Que é transformar pequenas ações,
pequenas atitudes, pequenas coisinhas, como aqui no Clubinho a gente tenta fazer, transformar a leitura em ação social. Então, transformar ali a compra de um livro que vai te ajudar muito, que vai fazer você pensar muito, né, sobre a sua vida, que é a dor que ninguém vê, e, ao mesmo tempo, com essa compra, ajudando essa instituição incrível que é a Eu Psico. E é isso que é legal, a gente transforma uma ação que também é individual em algo coletivo. Incrível, eu adorei. Mas você falou pra mim, um pouquinho antes da nossa live que a gente estava conversando, que tem outros livros também publicados. Na idade, né, a gente sou coautora de alguns livros, eu acredito muito, eu gosto muito de livros, eu gosto muito de ler, sempre quis escrever, mas a gente sempre acha que não tenho capacidade, não tenho condições, acho que eu não nasci muito para isso, um dia, quem sabe, mas tem mais ou menos uns 5 anos eu fui convidada por um grupo de coautores para eu escrever, e eu escrevi, o meu título era eu ia falar como ser mãe e pai de crianças com transtornos, né? Os desafios, o enlutar, né? Enfim, trabalhar a potência. Então, eu tenho este livro que eu fui coautora. A partir deste livro eu fui convidada, né, para produzir um outro. Eu falei só se for para falar do Eu Psico. E por último não, em novembro eu fiz parte desse projeto aqui, A Máquina do Tempo. Eu também sou coautora. Entrei no Guinness Book. Olha! Livro entrou no Guinness com o maior número de coautores. São 576 coautores e eu sou uma delas. Uau! Gosta de estar nesse projeto. Então, são 3 livros aí que a gente entrou e que a gente acredita muito. E cada um deles tem um pedacinho da Paula, um pedacinho da história, além da profissional, né, da parte técnica, mas dessa paixão que eu tenho por essa ciência, que é a ciência do comportamento humano, uma ciência, assim, muito importante. E a Psico também, ela tem a ideia não só de atender os nossos pacientes, mas é de dar acesso a profissionais incríveis, como a Andréia, que está aqui, né, como 20 pessoas que queriam escrever e, de repente, não tinham uma porta. A partir da Eu Psico tiveram essa porta, ou de profissionais que se formam, né? Muitos batem lá na minha porta e falam assim, eu só quero uma oportunidade, a gente vai fazer alguma coisa para essas pessoas, e aí elas vão engatinhando e outras se tornam profissionais, assim que você fala, criam seus consultórios, criam seus projetos a partir. Nós somos em 60 profissionais. Hoje, 60 Uau. elas não têm salário, a gente não paga, elas são voluntárias. Para ser uma ajuda de custo, aqueles pacientes que eu falei, né, que acaba contribuinte social, a gente divide ali por uma ajuda de custo muito simbólico ali, para, né, pelo menos a condução, e a nossa ONG, ela não tem. Hoje, apesar de ter 15 anos, né, indo já para os 16, a gente não tem nenhum patrocinador, assim, né, não tem o Estado, o município, nada. O que a gente tem? É muita paixão, muita vontade de fazer a diferença, os próprios voluntários, eles acabam sendo contribuintes, eles recebem um pouquinho da divide para o Psico, que é para a gente pagar os nossos custos, aí por isso que faz livro, por isso que faz corrida, a gente tem uma lojinha, hoje a gente tem uma loja de personalizados, a gente comprou algumas coisas, então a gente faz caneca, a gente faz camiseta, a gente faz broche, a gente, inclusive se vocês precisarem de alguma coisa e quiser, a gente faz, porque todo esse dinheiro que entra são revertidos. Fora isso, a gente presta serviços, né? Então eu quero uma palestra. Poxa, a Paula tem 26 anos nessa ciência, ela trabalha com vários temas, vou convidar a Paula. Aí lá a gente tem o musicoterapeuta, eu tenho a nutricionista, eu tenho a psicopedagoga, eu quero alguém que dá psicopedagogia na escola, chama a gente. É uma forma da gente vender as nossas palestras e, consequentemente, reverter, né, esse recurso para Eu Psico. A gente tem algumas parcerias, algumas empresas que a gente vai já atender mesmo, né? Eles têm o público, a gente vai e atende. A gente tem o psicossocial, né? Tem uma empresa de medicina do trabalho hoje, o Eu Psico, que faz o psicossocial. Então, são essas coisas que fazem com que o nosso serviço mantenha, né? A duras penas. Tem meses que a Paula fala, meu Deus, como que eu vou pagar tudo isso aqui? Vamos vender. Aí vende feijoada, aí faz bazar, enfim. Mas Cria de última hora alguma coisa ali para sanar. São 16 anos agora que vamos fazer, e a gente não vai deixar o projeto de forma alguma fechar. Incrível. Fechar nunca foi algo pensado, não é algo pensado. E é isso, gente. Olha, comprando o livro A Dor que Ninguém Vê, lá no 5 da Eu Psico, vocês ajudam a manter essa instituição incrível. E eu adorei saber que vocês também fazem personalizados e outros produtos, porque é muito pertinente para os autores que estão aqui. Conseguir fazer aquela caneca do próprio livro e, ao mesmo tempo, ajudar essa instituição. Bem, a caneca do livro, pode fazer um quadro, pode fazer um azulejo, pode fazer o próprio marcador de páginas, tem tantas possibilidades, né? A gente comprou recente, esse final de ano eu falei assim, vou me lançar, e a gente se lançou e estamos já fazendo as nossas artes por aqui.
Incrível! Depois a gente vai conversar também aqui, porque a gente publica autores independentes e a ideia é sempre transformar uma atitude em uma ação grande, uma ação maior. E quem sabe a gente vai pedindo aí também na Eu Psico Sabe? para conseguir fazer, movimentar também isso. Mas uma coisa que você falou me deixou um pouquinho curiosa, não sei se eu posso perguntar, e tudo bem se você não puder responder. Já são 16 anos como instituição. Por que não tem nenhuma entidade estatal envolvida? Ou como? É estranho pensar em 16 anos, né? Entrega, só para você ter uma ideia, 1.200 atendimentos mês. 1.200. Uau! A gente está falando em torno de 450 pessoas a 500 pessoas. Atende muita gente. Muita gente, né? E a gente atende tanto presencial, até porque o nosso público nem sempre tem estrutura de internet, tem uma estrutura de casa, então eles precisam de ter o espaço, então a gente tem lá o nosso espaço. E aí você fala, nossa, Paula, mas por quê, né? Por que não? Primeiro porque é muito difícil, né? Eu entro no terceiro setor por muita paixão pela psicologia, mas não entendia nada do terceiro setor. Depois que eu fui estudar, e eu falo que até hoje eu estou engatinhando, né, nesses estudos. E a gente vai entendendo que para algumas emendas, para algumas coisas, você tem algumas certificações, algumas questões, e é tudo tão burocrático. E a Paula ficou muito tempo, hoje já não mais, tá? Mas eu fiquei muito tempo no atendimento, na questão técnica e da qualidade, e eu fiquei na operação. Hoje eu tive que sair, apesar de eu entender alguns pacientes, mas eu tive que sair um pouco para a parte, tá? De ser município, tanto que eu ficava que as pessoas não nos viam agora, que a gente está no centro de Carapicuíba, então a gente já está articulando com alguns lugares, a prefeitura já foi até lá, já deu uma olhada, mas assim, é um parto, né? Um passo. E a gente ainda não tem, né? O que você fala, acho que é o que a maioria das pessoas fala. Como assim? Um serviço de tanta importância, de tanto impacto social, tanto que hoje a gente faz parceria com a Faculdade de Psicologia, a Faculdade Estácio de Carapicuíba. Hoje eles fazem toda a parte de estágio, de atendimento dentro do Psico. Então, Uau! ápice da região, as próprias escolas já têm ali até o encaminhamento, é o psico, e mesmo assim a gente não tem uma parceria com o município. Mas eu não desisto, a gente está aqui Ainda, por enquanto, né? A gente sempre tenta positivo. E eu queria te fazer uma pergunta, tá? Se alguém que está assistindo esse vídeo, seja agora na live ou depois, quando estiver publicado no YouTube, falar, olha, às vezes eu não preciso, né? Eu já tenho meu psicólogo, mas eu quero ajudar. Como que ele pode fazer? Por onde ele entra em contato? Ele pode fazer uma doação direta? Como é que funciona isso? Sim, é outro caminho, né? A gente sempre fala, você pode ser um patrocinador que pode ser pontual hoje, né? Eu quero fazer uma doação e ali entrar em contato, fazer essa doação. Você pode ser um doador recorrente, né? Ali um valorzinho por mês, e essa recorrência a gente vai para os grupos, né? Então a gente tem os padrinhos dos grupos, a gente tem várias formas. Como eu posso fazer? É o mesmo caminho, tá? Entre em contato, fala, eu quero ser o doador. A gente tem várias trilhas lá. Na hora que manda a mensagem, vai dando, é atendimento, é palestra, é ser doador, e aí dentro do ser doador vai cair em alguma pessoa, né? Que vai estar explicando como fazer, vai passar o nosso Pix, vai passar formas que a pessoa pode pagar. Paula, não tenho contribuição financeira. Eu falo que a contribuição pode ser de diversas formas. Às vezes a gente, por exemplo, nós somos uma empresa que para funcionar a gente precisa ter áreas, né? Como qualquer empresa. Só que eu não pago, né? Não tenho salário. Então é tudo voluntário. Então eu tenho voluntários no marketing, eu tenho voluntários no financeiro, no administrativo, na sustentabilidade, em eventos. Então essas pessoas, né? Às vezes a pessoa não é psicólogo, não é da área de saúde mental, mas eu gosto muito dessa área administrativa e quero ajudar do marketing, da sustentabilidade, captando recurso, do financeiro, quero ajudar a ONG pensar, né, na estrutura financeira dela, na TI, a gente tem várias áreas, em eventos, eu sou de eventos, quero ajudar, pode ser voluntário, às vezes é o seu trabalho voluntário, e o voluntário é uma coisa muito dentro do que você pode, não precisa ser horas, né? A gente fala assim, 5 horas doada do teu mês ali, para eu psico, já é alguma coisa, né? Então, bom, doação a gente tem, que fica na entrada da casa de que já li, quero doar, quero passar, de pessoas enfim, tem 2 estantes lá que a pessoa chega, ela pode comprar, né? A gente vende valores baratinhos, R$ 3, R$ 5, para que a gente tenha ali aquele recurso também. Como pode ser, só troca, a pessoa pega um, traz um dele, leva o outro, ou um paciente que não tem recurso nenhum, ele vai levar, não é os R$ 5, R$ 2, R$ 3 que vai fazer com que ele não leve. Então, eu posso ajudar eu com livros?
na entrada da nossa casa, 2 estantes enormes com livros. Roupas, né? Ai, eu Psico faz bazar, né? Uma forma da gente fazer bem baratinho para os nossos pacientes e, de alguma forma, a gente trabalha muito com eles o não apego, né? Para não ficar com aquele monte de coisa. Então, vamos desapegar. E como você pode desapegar? Repassando, né? Repassa ali uma roupa, é um acessório, é uma coisa dentro de casa que você, é uma bacia, uma panela, o que for, né? Mas a gente trabalha muito essa questão do não ficar, como fala? Esqueci o nome. Não Acumulador. acumular. Então, a gente trabalha muito isso também, que isso também é saúde mental, né? Poder desprender e deixar coisas novas entrarem. Incrível. Bem, antes da gente encerrar a live, eu queria muito que você enfatizasse aqui sobre o livro, onde que o pessoal pode adquirir, e sobre esse evento do dia 24, para a galera poder ir, para a galera poder conhecer um pouquinho mais e ajudar mais essa instituição. Muito bom, obrigado pela oportunidade. Olha, gente, de novo, né? O livro A Dor que Ninguém Vê, o trabalho da equipe multidisciplinar, né, para atender essa população. É um livro que ele foi escrito, né, em várias mãos, com vários corações ali, mas ele conta uma história, né? Apesar de ser vários corações, várias pessoas falando, mas qual que é o eixo do nosso livro? É a saúde mental do público vulnerável. Então, quando você começa, ao final do livro, você vai ter uma história contada da importância da saúde mental dentro dessa população. Esse livro é um livro autoral, né? então, é um livro onde quem está bancando ele, mantendo ele, é o Eu Psico, porque é uma forma de todo recurso que entrar, ele está para o Psico, para ter os nossos sociais. Vamos de falar, a gente não tem nenhuma empresa mantenedora e também não somos bancados ali, ou não temos nenhum projeto, nenhuma parceria com o município, nem com o Estado. Tá? Esse livro você pode adquirir agora, né? A gente não tem ainda dentro da Amazon, não está dentro de uma livraria, mas ele vai estar na Livraria da Travessa. Nós vamos estar lá na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, no Alphaville, no dia 24. Aí vai ficar uma quantidade de livros lá por um período, né? Que vocês podem comprar lá. A gente vai estar no dia 19 agora, fazendo um pré-lançamento, onde vocês vão poder comprar em valores mais em conta esse livro aqui, que é com 15% de desconto. Aí ele vai estar no Simpla, vai estar nas nossas redes sociais, o link do Simpla, vocês vão entrar no valor mais acessível de R$ 59,90 até o dia 23. Quando for dia 24, lá na livraria, aí a gente vai estar com o valor cheio de R$ 69,90. Ele também vai estar em PDF, né? Ele vai estar online, ele vai ser o livro físico e o livro online. Depois também a gente vai estar passando em qual plataforma, qual vai ser o caminho das vendas, tá? Compre. Ajudar muito o Eu Psico, é assim, de extrema importância. E vai no evento, né? Que legal, se a gente puder. Aproveitar. Vocês falaram, olha, conheci vocês lá do projeto do clube, do livro, né? Do Ricardo, que está aqui também, né? Que Sim! no qual nos indicou e que a gente é muito grato. Estou vendo aqui que o Firma Mundo está aqui, né? A gente é muito grato com o projeto de ter sido indicado, né? Então, é muito bom se a gente estiver lá e ver um de vocês, né? Que veio desse nosso bate-papo de hoje. Com certeza, então, galera, lá no Simpla vocês vão poder adquirir o livro A Dor que Ninguém Vê. E no dia 19, entre o dia 19 e o dia 24, vai estar com desconto. Então, pra galera que também gosta de um desconto, aproveita. Lembrando que a Paula, ela tá aqui conversando com a gente. Espero que volte mais vezes, vou adorar, né? A gente poder fazer uns mais focados, né? Um bate-papo pra falar sobre saúde da garotada, da importância de ler também. Mas ela tá aqui por causa do Firma Mundo, que é a nossa leitura do clubinho, que indicou ela, que é psicóloga do Firma Mundo. Ele vive falando isso lá no grupo, que você aguenta a cabeça dele. E é isso, né? Cabeça de escritor, cheia de criatividade. Eu tô muito feliz de poder conversar com você e espero que a gente consiga ir até o final da leitura um bom montante para passar para o Psico, porque querendo ou não, o clubinho esse mês, ele tá ajudando a instituição. E a ideia é juntar todo mundo que lê o livro e pegar essas contribuições e passar direto para essa instituição. Assim como mais para frente teremos outras instituições também. Obrigada, Paula, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom, né? Como eu disse, falar daquilo que a gente ama, os olhinhos brilham. É sempre mais gostoso, né? E quem não viu essa live vai poder ver, né? Quem não viu a live completa, vai poder ver ela toda editadinha, toda bonitinha, lá no YouTube do Encantos da Kali. Obrigada, Paulo. Beijão. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Para a galera que ainda tá aí, não sai por enquanto, porque eu vou mostrar a plaquinha. Ó, Eu Psico aqui na plaquinha, que é a plaquinha do clubinho. Então, quem já tá no clubinho que precisa declarar pontos, ganhar borboletas para trocar por mimos. Quem sabe mimos que a gente vai fazer direto com a Eu Psico. Quando for encomendar, aqui, ó. Tirem as fotinhas de vocês. Perfeito.
Obrigada pela participação, Paula. Obrigada pela participação, pela indicação, Firma Mundo, para todo mundo que participou até agora. Para André, que foi incrível. Andréia, tô louca para ler a sua parte no livro também. Eu com certeza vou adquirir esse livro. E quem sabe no dia 24 eu vou conseguir ir até vocês. Se não, eu com certeza quero passar na sede de vocês da Eu Psico para conversar um pouquinho. Em outro dia, mas provavelmente dia 3 eu tô em São Paulo, então vai que eu passo dia 3 ou 4 lá. E obrigada por todo mundo. Mil beijões. Tchau, tchau. Até a nossa próxima entrevista do Clubinho.